Irei falar um pouco sobre a onfalocele. A onfalocele, ela é desenvolvida ainda quando o feto está em crescimento dentro do útero da mãe. É uma malformação congênita da linha mediana da parede abdominal, caracterizando a herniação dos conteúdos abdominais. E estes conteúdos é recoberto por uma membrana composta de âmio e peritônio. Neste saco herniário é comum se encontrar alças intestinais, como fígado, estômago, baço. A onfalocele pode ser classificada em 3 tipos: menor, maior e gigante. Ela está associada também a inúmeras patologias e síndromes cromossômicas. Acredita-se que a causa da onfalocele seja devido a uma alteração genética ou modo de vida da mãe, como tabagismo materno, consumo de bebida alcoólica, contato com substâncias tóxicas ou uso inapropriado de medicamentos sem orientação médica. Para diagnosticar a onfalocele é feita a ultrassonografia fetal de rotina entre 18 a 22 semanas de gestação, e caso não seja feito, é diagnosticado na primeira avaliação do recém-nascido. Aqui temos uma ultrassonografia e, como podemos observar na imagem, nesse círculo há presença de vísceras abdominais na base do cordão umbilical, o que significa que esse feto tem um falocele. Algo importante é que na falocele rota, as alças vão estar em contato com o líquido amniótico, então a imagem pode ser parecida e confundida com a gastrosquise. O que difere um do outro é o local. Se for no cordão umbilical, um falocele; se for ao lado, gastrosquise. Por isso, tem que se ficar atento ao local do defeito. Outra coisa que ajuda no diagnóstico é o fígado. 80% dos casos de onfalocele contém parte do fígado herniado, e outra forma de identificação são as anomalias estruturais, que são os mais comuns. É importante que as mães sejam orientadas a procurar um hospital que tenha todo o suporte a especialistas que será necessário para o nascimento do bebê. UTI, cirurgião pediátrico, toda uma equipe especialista em medicina fetal para um atendimento adequado do recém-nascido. Algumas complicações gestacionais são comuns, como o aumento do risco de crescimento intrauterino restrito e o parto prematuro espontâneo. Essa família tem que ser orientada sobre todo o prognóstico e tratamentos possíveis conforme cada caso. Olá, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da onfalocele, né? Primeiramente, o tratamento deve ser cirúrgico, ele deve ser programado, exceto se a onfalocele for rota, e deve-se realizar os exames e as avaliações necessárias e estabilizar o quadro clínico do paciente antes de realizar essas intervenções, né? Sendo elas o fechamento primário, né, que é realizado na onfalocele menor de 2 centímetros. E nela deve ser avaliado se há risco de síndrome compartimental, senão ela não pode ser realizada. Né? E também o fechamento por etapas, ou fechamento estagiário, que é usado o silo. Ele é realizado em onfaloceles de 2 a 9 centímetros e quando o fechamento primário não pode ser realizado. E ele reduz drasticamente o tempo de internação desse bebê em UTI, diferente do tratamento conservador que eu vou falar agora. O tratamento conservador ele é utilizado em onfaloceles gigantes e em prematuros. Quando nenhum dos outros tratamentos é possível, nele se utiliza curativos diários com sulfato de azina de prata e resulta numa epitelização, uma redução dessa onfalocele, né, de maneira gradual e secundária, que gera uma hérnia ventral, que será corrigida posteriormente com outra cirurgia, né? Como a gente pode ver na imagem, a gente tem um bebezinho, né, monitorado com com o curativo do tratamento conservador por ser uma onfalocele gigante, né? E após todas essas intervenções cirúrgicas, esse bebezinho vai para a UTI, né? Ele vai ser acompanhado por um gastroenterologista, entendeu? Ele vai ser funcionado com acesso venoso periférico, vai ser monitorado na progressão da dieta, vai entrar com antibiótico terapia, né? Que comumente é utilizada a penicilina e a gentamicina, profilaticamente por 24 horas, né? E é isso, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a Joyce e eu vou estar falando um pouco sobre a hidronefrose fetal.
A hidronefrose é uma afecção comum na criança. Afecção, no caso, né, trata-se de uma mudança na patologia de uma parte do corpo e consiste na dilatação do sistema coletor renal, podendo ser congênita e por isso denominada hidronefrose fetal, ou pode ser adquirida, o que é menos frequente. A hidronefrose fetal pode ser diagnosticada ainda na vida intrauterina, na barriga da mãe, por meio de ultrassonografia obstétrica. Dilatações leves a moderadas podem resolver-se espontaneamente, antes ou após o nascimento, porém dilatações maiores podem ser causa de infecção urinária, causar dano ao parênquima renal, né, a funcionalidade do rim, e provavelmente irão requerer tratamento cirúrgico. Agora, no próximo slide, a gente vai ver a causa, o que leva a criança ou feto a desenvolver essa patologia. Entende-se por hidronefrose dilatações do sistema coletor renal, que podem ocorrer na criança devido a processos obstrutivos do trato urinário ou ainda em casos graves de refluxo vesículo-uteral, que é a má funcionalidade, né, do sistema urinário. A maioria dos casos de hidronefrose é devido a uropatias congênitas, que é a má formação dos rins, e por isso são designados como hidronefrose fetal, HF. As HFs podem ser diagnosticadas ainda no intraútero por meio de ultrassonografia, US, obstétrica. Nesse final aqui só reforçou, né, o que foi tratado no outro slide, que no caso dos fetos, essa patologia pode ser diagnosticada ainda quando o bebezinho está dentro do útero da mãe. E aí ele pode ou se resolver sozinho, né, de forma espontânea, ou depois será necessária uma cirurgia, né, para estar corrigindo esse erro no desenvolvimento dos rins, para que ocorra tudo normalmente e o sistema urinário da criança possa se desenvolver sem nenhum problema. Também pode ocorrer hidronefrose adquirida, HA, na criança e a principal causa é a angulação do uréter proximal por vaso polar renal anômalo. Resumindo, né, é uma anomalia que pode surgir no sistema urinário da criança, mas que é assintomático, então o médico pode estar diagnosticando através de ultrassonografia. Outras causas menos comuns são refluxos vesículo-uteral, que são infecções anormais urinárias, e obstrução ureteral por ureterolitiase. Frequentemente, se diagnostica HA em crianças na propedêutica de dor abdominal crônica recorrente, especialmente em idade escolar e pós-escolar. Em relação ao diagnóstico e à definição da conduta, vale ressaltar a importância da US, né, que são as ultrações das vias urinárias de qualidade. Isso se faz muito relevante para a definição anatômica da malformação, bem como pode evitar que alguns exames invasivos sejam realizados desnecessariamente, ou no caso aqui, né, as cirurgias. E agora eu vou estar passando a palavra, né, para dar continuidade ao assunto para minha colega. Agora vamos falar um pouquinho sobre a conduta após o nascimento. Então, logo após o nascimento do bebê com diagnóstico de hidronefrose, deve-se realizar exames físicos minuciosos à procura de algum sinal que sugira mielodisplasia, teratoma sacrocóquigeo, anomalia no retal, seio urogenital ou síndrome de Prunibelli. Assim, deve-se examinar com cuidado a genitália, a região sacrocóquigea e o abdômen, não só para tentar palpar nefromegalia, como também pesquisar hipoplasia da musculatura abdominal. No exame da genitália, deve-se também investigar a existência de testículo nos meninos e nas meninas deve-se examinar cuidadosamente para estar descartando o prolapso de uretra e ainda seio urogenital. E é importante também estar observando o jato urinário, pois caso ele seja muito fino, deve-se pensar em válvula de uretra posterior.
O primeiro exame complementar que deve ser feito em toda RN com hidronefrose é a ultrassonografia de vias urinárias. Esse exame deve ser realizado após 7 dias de vida do RN, pois nesse período ocorre a desidratação transitória e com isso pode haver aparente evolução da dilatação renal, levando o exame ecográfico falso negativo. Contudo, para casos suspeitos de VUP ou hidronefrose grave, a ultrassonografia deve ser realizada precocemente. E caso se confirme a hidronefrose, é importante que defina-se a dilatação, ela é uni ou bilateral. Então, é necessário que se classifique o grau de dilatação pela ultrassonografia. Tratamento. Deve-se entrar com uma forma de medida preventiva com antibiótico, cefalexina de 50 mg, nos recém-nascidos com dilatações de pelve maiores que 10 milímetros. É de extrema importância que o diagnóstico do ultrassom faça o diferencial, mostre de forma clara entre hidronefrose com rim multicístico ou outras displasias císticas renais. Conforme a pesquisa realizada, chegamos à seguinte conclusão. Assim que é diagnosticada um falocele ainda na gestação, o médico decidirá qual o melhor tratamento quando o recém-nascido nascer. É importante que o tratamento seja feito o mais breve possível, para evitar complicações como a morte do tecido intestinal e infecção. A conduta inicial do recém-nascido ou crianças com hidronefrose pode ser feita pelo pediatra geral, porém, em algum momento, esses casos devem ser acompanhados pelo nefrologista pediatra e cirurgião pediatra, obviamente com experiência no tratamento dessas doenças. Alguns casos são leves e transitórios, porém, em algumas situações, existem defeitos graves e complexos, às vezes de difícil diagnóstico. Por isso, fazem-se necessários métodos propedêuticos apurados, aparato tecnológico especializado e equipe treinadas para o tratamento. Assim, é conveniente que as crianças sejam tratadas em hospitais quaternários, com estrutura necessária. Em algumas situações duvidosas podem não haver apenas uma conduta, o que obviamente requer discussões multidisciplinares e além de experiência e bom senso.